Olá, bom dia, uma ótima terça-feira a cada um de vocês. Começamos a nossa madrugada da melhor forma, que é sempre muito bem informado. De acordo com as autoridades palestinas, Israel atacou Gaza, deixando dezenas de mortos e feridos. O exército israelense, ele denunciou o lançamento de foguetes contra seu território e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou uma resposta a essas ações. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou uma forte resposta ao lançamento de foguetes a partir da faixa de Gaza neste domingo. O gabinete informou em um comunicado que o premier aprovou a continuação das intensas operações em Gaza contra o movimento islamista Hamas. Antes, o exército israelense informou que cerca de 10 projéteis foram lançados da faixa de Gaza em direção a Israel em alguns minutos neste domingo. A maioria deles foi interceptada. Israel intensificou nos últimos dias os ataques na faixa de Gaza, depois do cessar-fogo no começo do ano, que permitiu a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos. A Defesa Civil de Gaza disse que os ataques aéreos israelenses em território palestino mataram dezenas de pessoas neste domingo, incluindo crianças. Também houve muitos feridos. Em uma declaração, o Hamas, que tomou o poder em Gaza em 2007, condenou o assassinato deliberado de crianças no devastado território sitiado por Israel há 18 meses. Grandes colunas de fumaça subiram sobre a faixa de Gaza, onde várias áreas foram bombardeadas pelas forças israelenses. O ex-presidente Jair Bolsonaro liderou uma manifestação em São Paulo. A primeira desde que o Supremo Tribunal Federal, o STF, o tornou réu sob a acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado. A mobilização, que reuniu cerca de 44 mil pessoas, pedia anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, lá em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu milhares de apoiadores neste domingo em São Paulo para uma manifestação pela anistia dos condenados nos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O líder da extrema-direita comandou a mobilização, pedindo anistia às pessoas condenadas pela invasão às sedes dos três poderes em Brasília, logo após terminar seu mandato e deixar o país. Um protesto semelhante foi realizado no Rio de Janeiro há algumas semanas. Esta é a primeira manifestação que Bolsonaro promove desde que se tornou réu acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente também será julgado por supostamente liderar uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente Lula para quem perdeu as eleições de outubro de 2022. De acordo com os ministros, Bolsonaro buscou o apoio das Forças Armadas para impedir a posse de Lula. Ele pode pegar até 40 anos de prisão se for considerado culpado, embora afirme ser inocente e vítima de uma perseguição. O ex-presidente pede ao Congresso que aprove uma lei de anistia para os condenados pelos ataques de 8 de janeiro. O STF condenou mais de 500 pessoas pelo levante, a maioria delas por crimes graves, como tentativa de golpe de Estado. Várias capitais brasileiras registraram a menor temperatura do ano no último fim de semana. E novas frentes frias devem atingir o país até o final deste mês. Quem vai nos trazer mais detalhes é o Fernando de Jesus. Após um fim de semana de muito frio, a massa de ar polar intenso se afasta do Brasil nos próximos dias, permitindo uma rápida elevação das temperaturas, principalmente nas regiões sul e sudeste do país. Os períodos da madrugada e manhã ainda serão mais frios. À tarde, os casacos começam a ser tirados e à noite começa a esfriar novamente. Essa grande massa de ar frio fez com que o primeiro fim de semana do mês registrasse baixas temperaturas em vários estados. Os termômetros das capitais do sul, sudeste, centro-oeste e até mesmo no norte do Brasil marcaram as temperaturas mais baixas do ano até o momento. Inclusive, já temos a primeira temperatura negativa do ano. Os moradores de Urupema, em Santa Catarina, enfrentaram um frio de menos 0,2 graus. Vamos ver agora os recordes de temperatura em algumas capitais. Em São Paulo, a menor temperatura registrada até o momento foi de 15,4 graus. Já no Rio de Janeiro, foi um pouquinho mais quente.
A menor máxima foi de 25,5 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura mais baixa foi de 18 graus e em Campo Grande, 18,1. Já em Porto Alegre, os moradores enfrentaram temperaturas de 12,5 graus. E esses recordes ainda podem ser quebrados. Isso porque a previsão é de que até o final de abril, outras 2 massas de ar frio de origem polar fortes passem pelo Brasil, o que vai fazer com que a temperatura diminua. No GP do Japão, o tetracampeão consecutivo Max Verstappen venceu sua primeira corrida nesta temporada e entrou de vez na briga pela liderança da competição. Na terceira etapa da Fórmula 1, que aconteceu em Suzuka, no Japão, deu Max Verstappen. O holandês 4 vezes campeão consecutivo fez uma prova muito tranquila e segura, sem ser ameaçado uma única vez sequer em todo o circuito e de ponta a ponta liderou as 53 voltas, chegando enfim à sua primeira vitória na temporada de 2025. Quem completou o pódio ao seu lado foram os pilotos rivais da McLaren, Lando Norris em segundo lugar e Oscar Piastri em terceiro. Norris segue liderando a competição com 62 pontos, mas agora tem em sua cola o holandês Verstappen, com 61 pontos, que na próxima corrida já pode tomar a dianteira. Para o chefe da RBR, equipe de Verstappen, a ambição desta temporada continua sendo fazer o holandês o piloto campeão mais uma vez. E Verstappen, enfim, encontrou o ritmo para a vitória. Quem ainda segue sem encontrar um ritmo forte é Gabriel Bortoleto. O brasileiro finalizou a corrida na 19ª posição e ainda não pontuou na temporada. Mas apesar de ainda não ter brilhado, Bortoleto sabe que seu carro é um dos mais fracos da competição, mas ele segue lutando para se adaptar cada vez mais e evoluir dentro da disputa. Agora os carros voltam para as pistas já no próximo fim de semana para o GP de Bahrein. A prova principal vai acontecer domingo, 13 de abril, às meio-dia. E é com essa edição, com essa matéria que nós encerramos mais uma edição do Jornal Toda Hora. E eu agradeço mais uma vez a sua companhia em estar aqui conosco na Hit TV. E olha só, se você perdeu alguma coisa, alguma matéria, alguma reportagem, é só ir em nosso canal do YouTube, acessar, curtir e assistir quantas vezes você quiser, porque lá a notícia não para. E olha só, eu volto daqui a pouco, às 1h35, com mais notícias do Brasil e do mundo, tá bom? Eu te espero. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.